O sol ainda mal despontava no céu, quando Clara abriu as janelas da antiga casa de campo que agora chamava de lar. Após décadas na cidade, ela havia se mudado para o interior, para viver com Jorge, um homem tranquilo, dono de uma pequena estufa onde cultivava flores e hortaliças, com a dedicação de quem conhece o valor da terra. Era um lugar simples, cercado de árvores antigas, passarinhos cantando nas manhãs, e silêncio o bastante para que os pensamentos ganhassem voz. Clara, aos 65 anos, era uma mulher de beleza serena e elegante, com cabelos brancos que usava presos em um coque suave e mãos calejadas de tanto mexer com a terra. Tinha um ar de dignidade em seus movimentos e um olhar sempre atento, como se enxergasse mais do que dizia. Jorge tinha 2 filhos de um casamento anterior, mas apenas um deles ainda mantinha contato. Rafael, o mais novo, 28 anos, que morava na cidade e vinha passar temporadas com o pai, ajudando com a estufa durante suas férias da faculdade de botânica. Naquela manhã de início de inverno, Rafael chegou sem avisar, o que não era incomum. Clara o viu descer do ônibus no fim da estrada de terra, com a mochila nas costas e o mesmo sorriso largo de quando era adolescente. O rapaz crescera bonito, alto, olhos escuros como o pai, braços fortes de tanto carregar sacos de terra, mas com uma delicadeza nos gestos que o diferenciava. Ela o recebeu com um abraço caloroso. Havia algo sempre muito íntimo e natural entre eles, uma cumplicidade silenciosa. Desde que Rafael era adolescente, Clara notara em seus olhares algo que não se encaixava no molde comum. Era um brilho diferente, uma curiosidade contida, como se ele estivesse tentando decifrá-la, sem saber exatamente por quê. Os primeiros dias passaram tranquilos. Clara e Rafael passavam longas horas juntos na estufa. Ela cuidando das orquídeas, ele anotando observações em um caderno já amassado. Jorge saía cedo para a cidade e voltava apenas ao anoitecer, o que deixava os dois com as manhãs e tardes inteiras sozinhos. Havia entre eles um silêncio confortável, entrecortado por pequenas conversas sobre plantas, chuva, livros e, ocasionalmente, lembranças do passado. Num fim de tarde frio, Clara estava organizando algumas mudas no canto mais quente da estufa, onde o vidro embaçado filtrava a luz do sol como um véu dourado. Vestia um casaco grosso, aberto na frente, e um lenço amarrado ao pescoço. Rafael entrou carregando um vaso, os dedos sujos de terra, a pele corada pelo esforço físico. Quando passou por trás dela, os dois se esbarraram levemente. Um toque breve, acidental, mas que reverberou como um raio silencioso entre seus corpos. Clara estremeceu imperceptivelmente. O calor do corpo jovem, o cheiro de terra misturado ao perfume sutil de sua pele, o roçar de seus braços. Tudo aquilo se condensou num segundo denso de consciência. Rafael parou. Olhou para ela, os olhos fixos. Uma hesitação nos lábios, como se estivesse prestes a dizer algo. Mas então, desviou o olhar, apenas murmurando um pedido de desculpas, enquanto ajeitava o vaso no banco de madeira. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Sentia o toque dele ainda queimando em sua pele, como um eco prolongado. Não era a primeira vez que se percebia afetada por Rafael, mas era a primeira vez que não conseguia fingir que era apenas carinho familiar. Ele não era mais um garoto. Seus olhares tinham peso, suas palavras continham camadas, e havia algo em sua maneira de estar por perto. A proximidade casual que não era tão inocente assim. No dia seguinte, enquanto preparava chá de hibisco na cozinha, ouviu os passos de Rafael vindo do quintal. Ele entrou com o rosto levemente corado, o cabelo desalinhado, e disse, com um sorriso tímido nos lábios: "Precisa de ajuda com as orquídeas da estufa?" Clara assentiu, tentando parecer indiferente, mas seu coração martelava com força.
Ele se aproximou e pegou 2 xícaras no armário, os dedos roçando nos dela brevemente. Um arrepio percorreu sua espinha. Tudo estava silencioso demais. Até o ar parecia conter a respiração. Na estufa, o calor úmido fazia com que os vidros se embaçassem. Estavam cercados de folhas verdes, vasos pendurados, o aroma inebriante de flores no ar. Clara se abaixou para verificar uma muda e sentiu a presença dele se aproximando por trás. Rafael ficou ali, perto demais, o suficiente para que ela sentisse sua respiração na nuca. Você sempre teve mãos bonitas, ele disse de repente, a voz baixa, rouca. São mãos que entendem a terra, que fazem coisas crescerem. Clara ficou imóvel. O elogio não era casual. Era íntimo, carregado de uma ternura que queimava. São apenas mãos cansadas, murmurou, tentando manter a compostura. Mas sua voz tremia levemente, e ela sabia que ele havia notado. Rafael estendeu a mão e tocou o dorso da dela, de leve. Um gesto que durou menos de 1 segundo, mas que deixou um rastro de eletricidade sob a pele de Clara. Os olhos dela se voltaram para ele, demoradamente, como quem cruza uma linha. E ele não desviou. Havia desejo em seu olhar, desejo contido, mas claro. Nenhum dos dois disse nada. O silêncio que os envolvia dizia tudo. Era como se a estufa tivesse se transformado num outro mundo, fora do tempo, fora das regras. A tarde avançava e o sol filtrado pelos vidros dourava os cabelos de Clara, fazendo com que ela parecesse quase etérea. Rafael não se afastou. Seus dedos roçaram os dela novamente, agora com mais firmeza, e seu olhar mergulhou fundo nos olhos dela. Eu não consigo parar de pensar em você, Clara, ele disse, quase num sussurro. Ela prendeu a respiração. Uma parte dela queria recuar, fugir daquele instante perigoso. Mas outra parte, mais profunda, mais antiga, queria ficar, sentir, ser olhada daquele jeito de novo. Você deveria, ela respondeu finalmente, sem força na voz. Isso não é certo. Mas é real, ele replicou com uma convicção quieta. E você sabe disso. As palavras pairaram no ar como uma fragrância intensa, doce e proibida. Clara se virou lentamente, o coração martelando, os olhos cravados nos dele. E naquele momento, sob a luz filtrada da estufa, envoltos pelo aroma das flores e pelo calor das palavras não ditas, algo mudou entre eles. Algo que não poderia mais ser ignorado. Era difícil entender quando exatamente o hábito cotidiano havia se transformado em algo mais. Talvez fosse o modo como ele passava a mão pelo cabelo, distraído, enquanto escutava suas histórias sobre flores. Ou o cuidado excessivo com que ele ajeitava os vasos próximos dela, como se proteger o espaço ao seu redor fosse uma prioridade instintiva. Ou ainda, o modo como ele sorria para ela, um sorriso que parecia carregar um segredo compartilhado, algo que ninguém mais sabia, ninguém mais via. Naquela tarde, Clara preparava chá com folhas de hortelã da horta nos fundos. O calor da infusão subia em ondas, preenchendo a cozinha com um aroma fresco e levemente adocicado. Ela ajeitava a louça sobre a mesa quando sentiu a aproximação de Rafael, antes mesmo de ouvi-lo. Seus passos eram leves, quase respeitosos, como quem pede licença apenas por existir tão perto. Você sempre cheira a algo bom, ele disse, apoiando-se no batente da porta com um meio sorriso, tipo terra molhada depois da chuva. E chá quente. E lavanda. Clara virou-se devagar, os olhos encontrando os dele com uma mistura de surpresa e uma pontada de receio. Mas Rafael não parecia hesitante. Havia uma serenidade na maneira como a olhava, como se não houvesse pressa, apenas certeza. É o perfume da idade. Ela tentou brincar, sorrindo com um tom que beirava o desconforto. É o perfume da mulher que você é. Ele corrigiu, dando um passo mais perto.
Ela sentiu as palavras se infiltrarem sob sua pele como o calor de lareira em noite fria. Uma parte dela queria rir, afastar a atenção com uma frase banal. Mas havia algo no olhar de Rafael que a impedia. Ele não era um garoto deslumbrado. Era um homem olhando para uma mulher e vendo-a inteira, com todas as suas cicatrizes e camadas. Rafael, você precisa entender, começou ela, mas a voz morreu na garganta. Ele se aproximou mais um passo, ficando tão perto que ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo. O leve aroma de folhas amassadas, misturado ao sabonete simples que ele usava. Seus dedos tocaram de leve a barra do avental de Clara, quase como se testassem os limites do que podia ser feito sem quebrar o feitiço. Eu entendo tudo o que devia me afastar, disse ele com voz baixa, mas não quero, porque quando estou com você, tudo em mim fica em silêncio, menos o que sente por você. Clara fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças para resistir ao magnetismo que os envolvia. Mas dentro de si, o que encontrava não era resistência. Era desejo. Um desejo calmo, maduro, moldado pela ausência de pressa, pela intensidade silenciosa das conexões reais. Ela abriu os olhos e o encarou. Por um segundo, nenhum deles se mexeu. E então, ela murmurou. Vamos para achar a estufa. Preciso te mostrar uma coisa. Ele a seguiu sem dizer palavra. O sol estava baixo no céu, tingindo os vidros da estufa com um brilho âmbar. O interior estava abafado, cheio do aroma denso das flores em plena floração. Clara caminhou até o canto mais reservado, onde mantinha uma orquídea rara, de pétalas pálidas e perfumadas. Ela floresce apenas 2 vezes por ano, disse, tocando suavemente uma das hastes. Mas quando floresce, todo o ar muda ao redor. Rafael não respondeu. Estava parado atrás dela, observando o modo como seus dedos passavam pelas pétalas, como seus ombros se moviam levemente com a respiração. Ele se aproximou, e dessa vez, seu toque veio sem hesitação. Colocou uma das mãos sobre a dela, guiando-a de leve, como se também quisesse sentir o mesmo ponto de contato com aquela flor que parecia mágica. É assim que me sinto com você, murmurou ele, junto ao ouvido dela. Como se tudo ao meu redor mudasse quando você está perto. O ar ficou pesado de expectativa. Clara podia sentir o calor da mão dele, a respiração em sua nuca, a eletricidade que corria por sua pele. Ela se virou lentamente e seus olhos se encontraram de novo. Olhos que pareciam buscar permissão, mas também prometer entrega. Sem palavras, Rafael ergueu a mão e pousou-a em seu rosto, o toque leve como brisa sobre pétalas. Seus dedos deslizaram até o queixo dela, inclinando-o levemente. E então ele se aproximou, até que seus lábios tocaram os dela, com uma suavidade que fez o coração de Clara bater em descompasso. Foi um beijo sussurrado, como um segredo revelado ao vento. Um toque de lábios que era mais sentimento do que contato. Mas mesmo naquela leveza havia uma força contida, o peso de todos os olhares, silêncios e gestos dos últimos dias. Quando se afastaram, Clara estava com os olhos ainda fechados. Sentia o gosto dele nos lábios, a memória do toque como um arrepio constante. Você não devia... murmurou, mas sem convicção. Eu precisava, respondeu ele, com firmeza serena. Porque se eu não dissesse, se eu não mostrasse, talvez você nunca acreditasse no que vejo em você. Ela abriu os olhos e o viu ali, de pé diante dela, não como o filho do marido, nem como o rapaz que ajudava na estufa, mas como um homem que havia além do tempo, além dos papéis impostos pela vida. E pela primeira vez em muitos anos, Clara sentiu-se desejada, não pela juventude perdida, mas pela mulher que havia se tornado. E naquela estufa, entre flores e silêncios, entre luz dourada e promessas veladas, ela soube que aquilo era apenas o começo.
O dia seguinte amanheceu coberto por uma névoa espessa que envolvia a casa e a estufa como um véu. Clara, ao despertar, sentiu o calor persistente do beijo da véspera ainda pairando sobre seus lábios, como se ele tivesse entrado em sua pele, dissolvendo-se ali. A lembrança de Rafael, a forma como ele a olhou, tocou, a intenção serena de sua presença, percorria seus pensamentos com uma intensidade tão real que, por um momento, ela hesitou antes de descer para o café. A cozinha estava vazia, mas uma caneca de chá fumegava sobre a mesa, cuidadosamente deixada para ela, ao lado de um bilhete. Estou na estufa, dizia, com a caligrafia firme de Rafael. Clara segurou o papel por mais tempo do que o necessário, sentindo um turbilhão de sentimentos que iam da ansiedade ao anseio. Cada passo até a estufa parecia pesado de significado, como se o ar soubesse o que ela estava prestes a enfrentar. Ao abrir a porta de vidro, encontrou Rafael ajoelhado diante de um leito de mudas, concentrado, mas com uma expressão que suavizava os contornos de seu rosto. Ele ergueu os olhos ao ouvir os passos e sorriu. Um sorriso íntimo, de quem partilha um segredo, de quem não esqueceu. Bom dia, disse ele, levantando-se. Dormiu bem? Clara hesitou, cruzando os braços sob o peito, tentando manter a compostura. Dormi. Inquieta, respondeu. Tenho pensado em ontem. Rafael se aproximou, seus movimentos lentos, como se estivesse tentando não espantar um pássaro. Parou a poucos passos dela e inclinou levemente a cabeça. Eu também pensei em tudo e continuo sentindo que não posso fingir que não aconteceu. Clara baixou o olhar, seus dedos tocando o cordão do avental, como se aquilo pudesse distraí-la da tempestade silenciosa que se armava dentro de si. Há muitas coisas erradas nisso, Rafael. Eu sou casada com seu pai. Tenho idade para ser sua mãe. Isso não deveria estar acontecendo. Eu não vejo errado onde há verdade, respondeu ele com firmeza. Eu te vejo como você é, Clara, e não consigo mais separar a mulher da madrasta. Não quero. Ela respirou fundo. O cheiro das flores era mais forte naquele canto da estufa. Damas da noite, orquídeas, hortelã. Tudo se misturava num perfume entorpecente. Rafael deu mais um passo, sua mão roçando de leve a dela, um toque que mal se registrava na pele, mas fazia o coração dela disparar como se tivesse sido tocada por fogo. Ontem, quando você me beijou, começou ela, com a voz entrecortada. Eu senti algo que não deveria mais sentir, algo que achei que havia morrido em mim. Rafael não respondeu de imediato. Sua mão subiu devagar, roçando o antebraço de Clara com a ponta dos dedos, como quem tateia os contornos de um vaso antigo e precioso. O arrepio que percorreu o corpo dela foi involuntário, mas ele o percebeu. Sorriu de leve. Não está morto, Clara. Está apenas esperando para ser tocado. Ela fechou os olhos por um instante, como se pudesse apagar a realidade à sua volta, mas tudo nela ardia de sensações. O corpo respondia antes do pensamento, como se estivesse reencontrando um idioma esquecido. E seu pai? Sussurrou ela. E se ele descobrir? E se tudo desmoronar? Rafael a observou com uma ternura que feria. Eu não quero machucar ninguém, disse, mas também não posso mentir. E você não precisa decidir nada agora. Só não me afaste. Ela não respondeu. O silêncio entre eles era denso, pontuado apenas pelos estalidos do calor úmido na estufa. Rafael então se aproximou mais e, com uma delicadeza quase reverente, ergueu uma mecha de cabelo dela que havia escapado do coque. Passou os dedos lentamente pela curva do pescoço dela, como quem tateia o contorno de um segredo. Se você me pedisse para ir embora agora, eu iria, disse ele. Mas nunca deixaria de lembrar de como me sentia ao te beijar. Ela ergueu os olhos. Estavam molhados. Não de tristeza,
mas de um sentimento tão antigo e poderoso que doía, o reconhecimento de que, por mais que a vida a tivesse tornado prática, forte e resiliente, ainda havia um lugar dentro dela que ansiava por ser vista, tocada, desejada. Não vá, murmurou por fim. Não ainda. Rafael a puxou para perto, e desta vez foi ela quem buscou seus lábios, sem culpa, sem medo. O beijo foi mais firme, mais decidido, carregado do peso de todas as horas em que se desejaram em silêncio. Suas bocas se encontraram com uma sede contida. Seus corpos se alinharam com naturalidade. Os dedos dele escorregaram pela curva de suas costas, pousando na base da cintura. Clara arfou contra os lábios dele, sentindo uma vertigem que começava no estômago e se espalhava como calor líquido. A estufa parecia evaporar ao redor deles, tomada pelo calor dos corpos, pela respiração entrecortada, pelo som abafado do desejo. Os dedos de Rafael encontraram a pele de Clara sob o tecido leve da blusa, e ela não protestou. Em vez disso, sua mão deslizou até a nuca dele, puxando-o para mais perto, querendo mais daquele calor, daquela verdade. Entre as folhas verdes e as flores silenciosas, eles se fundiram num abraço que não era casto nem carnal. Era íntimo, um encaixe de almas que se reconheciam na pele, nos gestos, nos olhares longos e demorados. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes, com as testas encostadas, os corações pulsando no mesmo ritmo. — Você me assusta, disse Clara, entre um riso nervoso e um suspiro. — E você me dá coragem, respondeu ele sorrindo. — Clara, eu não quero que isso seja apenas um momento. Quero descobrir o que isso é. Se você me deixar. Ela o olhou longamente, como quem contempla o mar antes de mergulhar. Sabia que dali em diante nada seria o mesmo. E ainda assim, dentro de si, havia uma chama que não queria mais ser apagada. A noite caiu silenciosa, mas dentro da casa a tensão era quase palpável. Jorge havia voltado mais cedo da cidade, e o jantar foi servido em um silêncio educado, interrompido apenas pelos sons de talheres, tocando os pratos e conversas neutras sobre o clima, as plantas, a entrega de insumos que atrasaria uma semana. Rafael, normalmente falante e descontraído, estava reservado. Seus olhos cruzavam os de Clara com uma frequência inquietante, como se quisesse dizer tudo o que não podia ali, entre os olhos do pai e as paredes da casa. Clara mantinha-se firme, sorrindo com a precisão de uma anfitriã experiente, mas por dentro, um vendaval. A lembrança do beijo na estufa, dos toques, dos sussurros, da intensidade daquele momento íntimo, não deixava espaço para o presente. Cada vez que olhava para Rafael, via o desejo contido nos olhos dele, o pedido silencioso de continuidade. E isso a desequilibrava. Após o jantar, Jorge foi para o quarto cedo, exausto do dia. Rafael ajudou a lavar os pratos, e os dois estavam lado a lado na cozinha, as mãos se tocando acidentalmente ao enxugar a louça. A água morna escorria pelos dedos, mas era o calor das peles em contato que queimava. Quando terminaram, Clara virou-se para sair, mas Rafael a deteve, segurando levemente seu pulso. — Me encontre na estufa daqui a meia hora, ele disse, a voz baixa, grave, como um eco dentro dela. Clara não respondeu, apenas assentiu, o coração disparando com a simples antecipação. A estufa à noite era um universo paralelo. A luz vinha de pequenas lâmpadas penduradas entre as plantas, lançando sombras trêmulas nas folhas. O calor úmido, somado aos aromas mais intensos, que pareciam se intensificar no escuro, criava uma atmosfera densa, quase onírica. Clara entrou em silêncio, os passos quase não se ouvindo sobre o solo coberto de musgo. Rafael já a esperava, de pé, encostado ao banco de madeira onde costumavam fazer os enxertos. Ele se virou ao ouvir a porta. Seus olhos brilharam ao vê-la, e Clara percebeu,
no modo como ele a observava, que nada havia mudado desde o último toque, apenas crescido. A distância entre eles foi vencida em 3 passos silenciosos, e sem dizer uma palavra, ele tomou suas mãos entre as dele. Eu sonhei com você a noite passada, ele disse, sua voz embargada de emoção. Não foi um sonho qualquer. Era você, aqui, entre as flores, e nós dois. Como hoje. Clara não respondeu. Em vez disso, ergueu a mão e tocou o rosto dele com os dedos trêmulos. Os olhos de Rafael se fecharam sob o toque, como se aquele gesto fosse mais íntimo do que qualquer palavra. Ela deixou a mão escorregar até o pescoço dele, e então seus corpos se encontraram mais uma vez, um encaixe natural, desejado, inevitável. O beijo veio como se já estivesse sendo ensaiado nos silêncios entre eles. Não havia hesitação, apenas a certeza febril de que precisavam se tocar de novo. Suas bocas se encontraram com urgência contida, mãos explorando rostos, cabelos, costas. Rafael a segurou pela cintura, puxando-a contra si com força controlada, e Clara correspondeu, os dedos cravando-se levemente nas costas dele, por cima da camisa. Era diferente desta vez. Não era apenas a surpresa do primeiro toque, mas uma fome silenciosa que os consumia. Os lábios se buscavam, se afastavam e voltavam a se encontrar. Rafael beijava como se o mundo fosse terminar ali, e Clara, como se estivesse redescobrindo cada centímetro do próprio corpo por meio dele. A estufa ao redor parecia desaparecer. Havia apenas o calor dos dois, o som abafado das respirações aceleradas, o farfalhar das folhas quando ela se encostava nelas, quando ele a guiava até o banco de madeira. Não consigo parar de pensar em você, disse ele entre os beijos, a voz embargada. Em como você anda, em como você sorri, em como você me toca sem nem perceber. Clara arfava, o rosto corado, os olhos marejados. Tocava o rosto dele com as 2 mãos, como quem deseja guardar aquela imagem para sempre. Você me fez sentir viva de novo, murmurou. E isso é algo que eu achei que nunca mais aconteceria. Rafael a beijou outra vez, um beijo mais longo, mais profundo, como se naquele gesto estivessem derramando toda a emoção contida por tantos dias. As mãos dele escorregaram pelas costas dela, pelas curvas escondidas sob o vestido largo, e ela não o impediu. Pelo contrário, inclinou-se contra ele, entregando-se por completo ao momento, sem culpa, sem pensamento. As lâmpadas trêmulas lançavam brilhos dourados sobre seus cabelos, e o reflexo da luz nos olhos de Rafael fazia-o parecer ainda mais jovem, ainda mais desejoso. Ele encostou sua testa na dela, os olhos fechados, os lábios entreabertos, ofegantes. Eu não quero que isso acabe, Clara, disse ele. Não quero que isso seja só hoje. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro da pele dele misturado ao das flores, e sussurrou. Nem eu. Então se beijaram de novo, com mais calma, com mais ternura, como se já tivessem atravessado a fronteira, e agora estivessem apenas aprendendo a morar do outro lado. A aurora seguinte trouxe consigo uma luz suave e azulada, que penetrava pelas janelas da estufa como um sussurro. Clara ainda estava ali, deitada sobre o banco coberto por um cobertor que Rafael havia puxado do depósito, envolvida no silêncio cúmplice da madrugada e no calor ainda presente do corpo dele ao seu lado. A cabeça de Rafael repousava em seu colo e seus dedos brincavam distraidamente com os cabelos dele, desenhando caminhos invisíveis enquanto seu coração tentava encontrar um compasso normal. Eles não haviam dito muito depois da entrega silenciosa da noite. Não precisaram. Cada toque, cada suspiro compartilhado havia falado mais do que qualquer frase poderia. Agora, com o mundo lá fora, despertando devagar, Clara sentia um misto de paz e vertigem. Sabia que o que haviam vivido não era um capricho nem uma fuga.
Era algo que nascera devagar, cultivado como as plantas que cercavam o espaço onde estavam, com cuidado, atenção, desejo e agora, com consequência. Você está pensando demais, murmurou Rafael, sem abrir os olhos. Clara sorriu, surpresa por ser tão lida mesmo em silêncio. Estou tentando não pensar, disse ela, os dedos deslizando por sua têmpora. Mas não é fácil. Eu sei, mas eu estou aqui. E você também está. Isso é tudo o que importa agora. Ele se levantou devagar, sentando-se ao lado dela e segurou suas mãos. O sol nascente iluminava seu rosto com um brilho dourado, destacando a ternura de seus olhos. Não quero que você se sinta culpada, disse ele com firmeza. O que aconteceu entre nós não foi um erro, foi uma escolha. E eu escolheria de novo. Todos os dias, se me deixasse. Clara respirou fundo, o peito apertado por uma emoção que mal conseguia nomear. Não era apenas desejo, era pertencimento, era o choque de ter sido vista completamente, por alguém que a enxergava além das aparências, além das convenções. Sentia-se simultaneamente livre e vulnerável, como se, pela primeira vez em muito tempo, não estivesse escondida atrás de nenhuma máscara. Eu só tenho medo do que vem depois, confessou. De como vamos conviver com isso. Jorge, ele não merece a dor que isso causaria. Rafael segurou seu rosto com as duas mãos, inclinando-o levemente para que seus olhos encontrassem os dela. Eu também me preocupo com ele, disse. Mas esconder isso, fingir que nunca aconteceu, isso seria pior. Não por nós, mas porque seria desonesto. E, se há algo que sempre admirei em você, é sua honestidade, Clara. Ela fechou os olhos por um instante, pressionando as mãos sobre as dele. O coração dela batia tão alto que parecia ecoar entre os vasos de flores. E se ele nos odiar? E se nunca mais falar com você? Então, ele não me conhece de verdade, respondeu Rafael com uma tranquilidade que a desarmou. E eu prefiro ser odiado por quem sou do que amado por quem finjo ser. O silêncio caiu sobre eles por um longo momento, carregado de decisão. O canto dos pássaros do lado de fora parecia mais intenso, mais vivo. Clara sentiu um nó na garganta. Não por arrependimento, mas por saber que estava, enfim, diante de uma encruzilhada. Não poderia mais voltar. Não poderia mais fingir. Você está disposto a enfrentar tudo isso comigo? Perguntou, a voz quase um sussurro. Rafael se aproximou e encostou a testa na dela. Desde o primeiro momento que te vi naquela varanda, com as mãos cheias de terra e o cheiro de jasmim nos cabelos, eu soube. Só não entendi na época. Mas agora, eu sei. Eu te quero. E não tenho medo do que vier. As palavras o envolveram como um abraço. Ela o beijou, breve, mas intensa, e soube que aquele gesto era mais que um reencontro. Era uma promessa. 2 dias depois, a conversa com Jorge aconteceu. Em silêncio, à mesa do café da manhã, Clara segurou a mão dele e contou a verdade com a calma de quem sabe que não há como suavizar o inevitável. Jorge escutou sem interromper. Seu rosto permaneceu impassível, mas os olhos traíam a dor. Ele não gritou. Apenas se levantou e saiu da casa, caminhando devagar em direção ao campo. Rafael o encontrou horas depois, sentado debaixo do ipê branco, o olhar perdido no horizonte. A conversa entre pai e filho foi longa, cheia de pausas, lembranças e uma tristeza honesta, que, apesar de tudo, não se transformou em raiva. Jorge sentia-se traído, sim, mas também compreendia. Sabia que o amor era imprevisível e que Clara merecia algo que talvez ele, envelhecido pela rotina e pelas perdas, não soubesse mais oferecer. Cuide bem dela, foi tudo o que disse antes de voltar para casa e começar silenciosamente a reorganizar seus dias. Meses se passaram, a casa mudou. Jorge se mudou para um sítio próximo à irmã e Clara permaneceu com a estufa. Rafael, agora formado,
decidiu ficar. Criaram juntos um pequeno negócio de plantas ornamentais, e os vizinhos viam com naturalidade a parceria entre a mulher serena de cabelos prateados e o rapaz de olhos escuros e mãos hábeis. Mas havia algo mais. Algo nos olhares que trocavam, no modo como ela segurava a mão dele durante os almoços à sombra das árvores, no silêncio íntimo das manhãs em que regavam juntos as orquídeas. Era amor. Não o amor fácil das novelas, nem o idealizado dos contos de fadas. Era amor vivido, com cheiro de terra, suor, pele, riso contido e lágrimas divididas. Certa tarde, Clara entrou na estufa e encontrou Rafael reorganizando as prateleiras. Ele olhou para ela com aquele mesmo sorriso de quando chegou, meses atrás, e estendeu a mão. Venha, disse ele. Quero te mostrar algo. Ela foi até ele e, juntos, se ajoelharam diante de uma nova flor. Uma muda de jasmim, recém-brotada. O perfume era suave, promissor. Plantei para você, murmurou ele, os olhos fixos nos dela, porque você é o meu recomeço. Clara se inclinou e o beijou. E ali, entre as folhas e a luz filtrada, entre o passado que ficaram para trás e o futuro que crescia lentamente como aquela flor, ela soube. Havia feito a escolha certa. E era ali, naquele lugar cheio de vida e silêncio, que ela floresceria de novo.